Vamos ler a palavra, João capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar. Vamos começar de novo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Pai Celeste, nesta noite, Senhor, abrimos Tua Santa Palavra para refletir, ó Deus, e para compreender os Teus planos, os Teus propósitos para as nossas vidas. O Senhor, ó Deus, que nos reúne aqui nesta noite por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor que conhece a necessidade de cada vida, de cada coração, toma nesta hora, ó Deus, as necessidades de cada vida, e que nesta hora, ó Pai, com a Tua graça e com a Tua paz, o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre a vida e sobre a necessidade de cada um de nós. E rogo também que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender Tua palavra e o Teu querer nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu fui consagrado ao ministério pastoral em São Paulo, na Igreja Batista da Vila Brasilândia, em São Paulo. E quem me conduziu
ao ministério pastoral foi o pastor Paulo Roberto Delgado. E a igreja ela tinha um costume assim, todos os candidatos, primeiramente, passavam por um momento com o corpo diaconal da igreja. E a gente teve um encontro nesse corpo diaconal, e um dos irmãos do corpo diaconal leu justamente este versículo aqui e fala: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você está preparado para dar sua vida pelas ovelhas? E eu falei para ele: não, eu não vou dar minha vida por ovelha nenhuma. Ele olhou para mim, todos olharam para mim, eu virei e falei assim: o bom pastor é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem está falando aqui, o bom pastor é Jesus Cristo. É Ele quem dá a sua vida pelas ovelhas. Causou um mal-estar na reunião. O pastor não sabia onde enfiar a cara, todos não sabiam. Aí eu virei e falei assim: é uma questão de hermenêutica, de exegese. O bom pastor é Jesus Cristo. Eu vou segurar na mão do bom pastor, e eu quero ensinar a todos quantos Deus trouxer para o aprisco, a segurarem na mão do bom pastor, que é Jesus Cristo. Esse é o grande problema de muitos crentes, porque não conseguem interpretar a palavra de Deus, não conseguem analisar a palavra de Deus, e por isso ocorrem erros extremamente terríveis. Um dos erros é justamente esse: cobrar de um pastor de igreja, que ele seja como Jesus Cristo. E, queridos, só há um mediador entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único mediador. O pastor não é o seu mediador entre Deus. O único mediador é Jesus Cristo. É Ele que morreu pelos nossos pecados. O pastor está aqui para ajudar, a orientar, e principalmente o que esse texto diz: o pastor de uma igreja local existe para ajudar a todas as ovelhas do aprisco do Senhor Jesus a entender a voz do Senhor Jesus, porque é esse o problema. Quer ver uma outra história aqui nesse texto que as pessoas interpretam erradas também? Vá comigo aqui no versículo aqui, que diz aqui para nós, em que o verso 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O que geralmente nós dizemos que é esse ladrão? Que é? Como que nós falamos? Nós falamos que é? Satanás. O texto não fala que é Satanás. Ele está dizendo e explicando para aquelas pessoas que estão ouvindo o quê? O que essas pessoas fizeram logo após? Existia um aprisco. O aprisco é o povo judeu. As ovelhas iniciais são os judeus. Deus escolheu os judeus. Deus escolheu Abraão. E ali ele formou o povo. E esse povo são as ovelhas. Agora o Senhor Jesus nos inclui aqui no verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, eu e você. Nós não somos do aprisco inicial de Deus. Nós somos o aprisco que foi inserido por meio de Jesus Cristo. Então, quando ele está falando que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele está falando justamente de quem? Não é do diabo. Se a gente coloca o diabo, a gente vai deixar de entender a complexidade que esse texto tem para nós, porque o segredo desse texto está justamente na interpretação para a voz de Deus. Então, o que ocorre? Os judeus ouviram e falaram o quê? Ele está endemoniado. Ninguém dá para entender o que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer? De porta, de que ele é a porta, de que ele é a voz, de que ele é o pastor das ovelhas. E quem que é esse ladrão? Queridos,
O ladrão é justamente o espírito religioso. É justamente isso que ele está dizendo. É o espírito religioso que nos faz não entender a palavra de Deus. É o espírito religioso que rouba, que mata e que destrói. Porque dentro do contexto, se nós olharmos desde os 2 capítulos anteriores, nós vamos ver o quê? Esses judeus estão perseguindo Jesus. Estão perseguindo a mensagem de Jesus. Se você se lembrar, umas 3 quartas-feiras atrás, eu falei justamente sobre quem é Jesus e o que Jesus representava. Porque justamente foi num dia que Jesus curou num sábado. E naquele dia que Jesus curou no sábado, Jesus pergunta para aquelas pessoas o que é mais importante, o espírito religioso ou a vida de um ser humano. E é isso que eu e você precisamos entender. Jesus está construindo para eles o pensamento que Deus está querendo nos dar. E o pensamento que Deus está nos dando é que a nossa vida precisa estar em Jesus. A nossa abundância, a nossa vida plena está em Jesus e não em religião. Porque o que mais acontece quando nós falamos, e aqui vai ficando mais pesado o texto para a interpretação. O que essas pessoas estavam fazendo? Esses fariseus e esse espírito religioso que estava ali. Eles já estavam tentando matar Jesus. Eles queriam uma forma de prendê-lo. Eles tentaram na festa das cabanas, que nós vimos no capítulo 9. Eles tentaram quando o Senhor Jesus foi novamente, curou o cego, quando ele curou, e quando eles trouxeram a mulher adúltera. O que Jesus está dizendo? Esse ladrão é o explorador. A religião exploradora vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. A exploração da fé. Porque a religião que esses homens estavam vivendo, por mais que eles tinham a palavra, por mais que eles eram o aprisco de Deus, eles transformaram a palavra de Deus e o aprisco de Deus simplesmente numa casa de moedas, numa casa de rentabilidade para eles. Por isso que eles estão lutando contra Jesus, por isso que eles estão perseguindo Jesus, por isso que eles não querem outras ovelhas de outro aprisco. Os judeus nessa época, queridos irmãos, eles colocavam severas possibilidades para que alguém entrasse e se tornasse judeu. Então tem muitas igrejas que são assim, começa a impor uma série de condições para que a pessoa entre para a igreja. Então tem igreja hoje que tem o rigor do dia, né? Então você tem que guardar o sábado. Eles falam até que a marca da besta é aqueles que guardam o domingo. Olha, isso é espírito religioso, que tenta colocar leis e regras acima da salvação em Cristo Jesus. Esse espírito religioso está crescendo cada vez mais no meio evangélico. Tem pessoas que acham que só vão ser abençoadas se cumprirem a regra da campanha dos 40 dias, se cumprirem o jejum de Daniel, se participarem da fogueira de não sei das quantas, se comprarem a rosa. Percebe? Tiram e roubam a grandiosidade da palavra de Deus, da confiança em Jesus Cristo. Nós estamos estudando a palavra de Deus para que a gente possa compreender como ouvir a voz de Deus e como entender a voz de Deus. Então a primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui, queridos irmãos, é que Ele é o bom pastor. A segunda coisa que Ele está nos ensinando aqui, não tem a ver com religião, com qualquer possibilidade de você querer escravizar a pessoa, uma bênção, alguma coisa, por moeda,
por rigor religioso, por cumprir alguma coisa. Queridos irmãos, o que a gente está vivendo hoje em dia? É loucura, é loucura, é uma coisa absurda. As pessoas falam assim: a tua bênção está na mão do teu líder. Quando que Deus trocou a bênção dele? Quando que Deus trocou as bênçãos e deu para alguém que vai falar: você pode ter a bênção, você vai ser abençoado, ou você não vai ser abençoado? Quando? Não ouça o ladrão. O ladrão aqui, queridos irmãos, quando a gente fala que é o diabo, a gente perde a essência do texto. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir é essa religião que afasta as pessoas de Jesus, que não faz as pessoas se aproximarem de Jesus, que não faz as pessoas entenderem que eles têm agora livre acesso a Jesus Cristo, não faz as pessoas compreenderem que elas agora podem orar e falar com Deus, não faz as pessoas compreenderem que agora Deus quer falar com elas, e Deus fala com elas. É isso que Jesus está dizendo. Como assim Deus fala com a gente? Ele fala com você, Ele fala com cada um de nós, e você não precisa estar numa plataforma mais elevada, ou um título mais elevado, para que, agora eu estou ouvindo a voz de Deus. Não, Ele é o bom pastor, amém, irmãos? Foi Ele que entregou a vida, não é um homem, porque nós homens somos falhos, nós homens somos pecadores, mas Jesus não. Jesus, Ele foi perfeito, amém, irmãos? Ele foi perfeito. Ele diz aqui: somente eu posso fazer isso, somente eu posso entregar a minha vida, somente eu posso cumprir o que meu Pai me deu, o que o meu Pai falou para eu fazer, somente eu posso entregar a minha vida livremente. Jesus Cristo. Então ele fala inicialmente que Ele é a porta. Olha que coisa interessante. Ele é a porta. Quem abre a porta é Jesus. Amém, irmãos? Amém? Não é a igreja. Não é a igreja, não é um homem. É Jesus. É Jesus que é a porta. Aí ele fala então que você, ao entrar por Ele, presta atenção nisso agora, os que entrarem com Ele, entrarem no aprisco, pela porta que é Ele, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a salvação, quem crê nele não vai para o inferno, quem crê nele tem nova vida, quem crê nele tem esperança, quem crê nele agora tem uma possibilidade de viver uma vida extraordinária. Aí você entra pela porta, aí você conhece o bom pastor. Aí o bom pastor, ele diz aqui: aqueles que ouvem a minha voz e a entendem. Queridos irmãos, eu acho isso aqui maravilhoso demais, porque é o seguinte, para mim é muito importante isso, porque existem muitos hoje que estão atrás de que tipo de voz? Estão querendo o quê? Uma voz que lhes agrada. Eu não quero que ninguém fique aqui na igreja porque o pastor tem uma palavra que te agrada. Não, eu quero que você fique aqui nessa igreja porque você ouviu a voz de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Porque qualquer outra voz vai te escravizar. Qualquer outra voz não vai te levar a experimentar, porque ele fala assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará o que, queridos irmãos? Pastagem. Pastagem. O que a ovelha faz o dia inteiro? Ela come a grama, a pastagem. Ela não junta, ela não guarda. Presta atenção nisso daqui. Encontrará pastagem. Jesus diz assim, vem pelo meu caminho, anda pelo meu caminho, não vai ter mais escravidão, você vai encontrar o melhor para você. Lá em Caldas Novas tem um cara que cria
não é bem ovelha, mas são os cabritinhos. Toda vez que a gente vai lá, a gente compra uma banda, né? Aí as minhas filhas, pai, vamos embora, porque eu não quero ver ele matar os bichinhos, não. Mas um dia eu entrei, eu comecei a chamar. Eles não vieram, se afastaram todos. Mas na hora que aquele homem entrou e chamou, todos vieram ao redor dele, ficaram assim, perto deles. Cara, que coisa mais linda aquilo. Eu fiquei parado, eu fiquei vendo assim, gente, que coisa mais maravilhosa é essa? A palavra de Deus acontecendo aqui na minha frente. Querido irmão, a palavra de Deus, ela é pura, produz paz sobre a tua vida, ela produz alegria na tua vida. O que eu quero que você aprenda aqui nesta noite é que Jesus quer falar com você. É que Jesus quer falar com você e você precisa treinar a tua mente, o teu ouvido, o teu coração, as tuas emoções para ouvir a Jesus. Ouvir a voz de Jesus. Entender a voz de Jesus. Então eles entram e encontram pastagem. O que ele está dizendo, querido irmão? Ele supre todas as tuas necessidades, amém? Ele diz isso, não é assim que está lá na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que a gente está correndo atrás de tanta coisa? Por que a gente está tão ansioso por quantas contas para pagar? Por que a gente está tão preocupado com tanta coisa na vida? Por que a gente está correndo atrás de tantas coisas? Por que a gente está preocupado? Por que a gente está angustiado? Por que a gente está ansioso? É porque a gente não está ouvindo a voz de Jesus. Treine o seu coração, a sua mente, para ouvir a voz de Jesus. Porque Ele quer te dar as pastagens verdejantes. Amém, irmãos? Então, outras palavras, Ele quer te dar o melhor para você. Mas não somente isso. Continua comigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê, irmãos? Vida. E a tenham o quê? Em abundância, em plenitude. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que você precisa aprender a confiar nele. Você precisa largar todo espírito religioso e precisa entrar em intimidade com Jesus. Ouvir a voz de Jesus. Mas como que Jesus vai falar com você se você não lê a Bíblia? Se você fica o dia inteiro ouvindo notícias ruins, negativas. Se você lê de tudo, mas você não lê uma porção da palavra de Deus, como que Jesus vai falar com você? Como que Jesus vai te conduzir aos pastos verdejantes? Como que Jesus vai te dar essa vida em abundância? Essa vida em plenitude, se você não para ouvir a voz de Jesus? Se a única coisa que toca no teu rádio não é nenhum louvor. Como que Jesus vai falar com você? Como que Ele vai comunicar com você? Você entrou ou não entrou pela porta? Você quer ouvir, você entendeu que Ele é o teu bom pastor e Ele não te cobrou nada, é tudo graciosamente. Amém, irmãos? Ele te dá a vida, Ele te dá a salvação, Ele quer te dar uma vida em plenitude, uma vida em abundância, tudo graciosamente. Você está vendo aqui que não tem exigência, só tem uma coisa: ouça a voz de Jesus. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. Porque aqueles que são e que ouvem, o que eles dizem aqui? Ouvem e obedecem. Amém? Amém? Qual que é então a verdadeira marca do cristão? Aquele dia que eu estava lá em Caldas Novas, e eu vi aquele monte de cabritinho, e ele chamando os cabritinhos, e tinha o nome de uns cabritinhos lá, que ele chamava um ou outro assim, e eles estavam vindo para estar do lado dele, porque a voz dele transmitia segurança. A minha voz não transmitiu segurança para aqueles cabritinhos ali. Mas o pastor deles transmitiu a voz e trouxe segurança para eles.
Acho que dá para a gente tirar algumas lições para nós nessa noite aqui sobre esse texto. Às vezes a gente está com muito foco no diabo. A gente está até com medo do diabo, sendo que a gente deveria ter o foco total em Jesus. Porque Ele quer falar e trazer coisas boas para as nossas vidas e para as nossas famílias. Ele tem o melhor para mim e para você, é Jesus Cristo. Não é outra coisa, é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. A segunda pessoa da Trindade. Ele que morreu, verteu o sangue dele para nos salvar. É Ele. O que importa é ouvir a Ele. O que importa é entender o que Ele tem para dizer. O que importa é ouvir, aprender e obedecer a palavra dEle. E eu acho que a segunda lição é justamente sobre foco de vida. O que está te impulsionando a viver? O que está te motivando a viver? Você está motivado porque, eu quero ganhar tanto de dinheiro, eu quero cumprir a meta aqui, eu quero viajar. O que está te impulsionando a viver? Jesus, Ele quer dizer para mim e para você: entra pela minha porta, entra para o meu aprisco, aprenda a ouvir a minha voz, e você vai ter plenitude na sua vida. Você vai ter alegria na sua vida. Você vai desfrutar de dias de paz na tua vida. Você vai desfrutar de dias sem ansiedades, sem preocupações. É possível isso, pastor? Gente, eu estou tentando esse caminho. Eu estou buscando esse caminho. É esse o caminho que eu estou trilhando na minha vida. Já conseguiu, pastor? Não. De vez em quando a gente ainda fica umas noites sem dormir, preocupado com algumas coisas. De vez em quando a gente amanhece com torcicolo, igual estou hoje. Mas o que eu tenho mais aprendido nessa vida é aquilo que o salmista diz: melhor é um dia na tua casa do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Para mim, o melhor é ter um dia em que Cristo fala comigo e eu ouço a voz de Jesus. Eu espero que você, ao sair daqui, você possa sair daqui com esse desejo. Fala comigo, Jesus. Eu quero te ouvir. Como que Jesus vai falar? Ele fala de tantas formas. Ele fala de tantas formas. Mas eu lembro uma vez, a Ana Luísa começou a falar muito cedo, minha filha mais velha. 9 para 10 meses, ela já estava falando de tudo. A Soraya trabalhava lá no HGG. Aí todos os dias eu levava ela e ia buscar. E a Aninha ia comigo no carro. Aí um dia eu estou dirigindo assim, a Ana Luísa olha para mim e fala assim: calma, papai. Por quê, filha? Você está buzinando demais hoje. Olha o que minha filha disse para mim: Jesus está cuidando da gente, papai. Jesus estava falando comigo aquele dia. A voz de Jesus, ela está em todos os lugares, de todas as formas, prioritariamente pela palavra dele. Cada um de nós tem experiências na vida.
Cada um de nós tem momentos em que sabe que Jesus falou determinadas coisas e a gente às vezes não quer fazer o que Jesus está dizendo, mas nessa noite Ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aquelas ovelhas que ouvirem a minha voz, entrarem pela porta que sou eu, encontrarão pastagem. E encontrarão, deixarão então de ser enganadas por esse mundo, deixarão de ser enganadas pela religião, deixarão de se enganar a si próprios, achando que somos alguma coisa que nós não somos. Quem é Jesus? Ele é tudo. Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a abundância, Ele é tudo que nós podemos experimentar de Deus está em Jesus. Então, ouça a voz de Jesus. Ele quer falar com cada um de nós. E Ele sempre fala com cada um de nós. Então, feche os teus olhos. Fala com o bom pastor nessa noite. E que, ao sair daqui, você esteja mais apto a sempre ouvir e obedecer à voz do bom pastor. Obrigado, Pai Celeste, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, que tem misericórdia das nossas vidas. E que, ó Deus, nós precisamos, ó Deus, aprender a ouvir a Tua voz, a voz do Teu Filho. Nós precisamos aprender a confiar na voz do Teu Filho. Nós precisamos aprender a descansar com a voz do Teu Filho. Que hoje, ó Deus, então, o Teu Espírito possa gerar em nós esta fé, esta confiança contigo, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir a andar cada dia mais em Tua presença, a desfrutar dessa companhia maravilhosa, a confiar, ó Deus, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem cuidado, ó Deus, de todos os momentos, e o Senhor continuará cuidando de nossas vidas, e que nada pode nos separar do amor que está no Teu coração, do amor que o Teu Filho expressou naquela cruz do Calvário, e nada pode nos separar desse Teu amor tão grande, Senhor, dessas Tuas maravilhas, desse Teu cuidado tão grandioso sobre nossas vidas. Por isso, Pai Celeste, toma as nossas vidas nessa noite e continua a nos ajudar a ouvir a Tua voz e a confiar cada dia mais e somente na Tua voz. Em nome de Jesus. Amém.